O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, remete a vários eventos. Em 1908, a greve das operárias da fábrica têxtil Cotton, em Nova York, reivindicando melhores condições de trabalho e igualdade salarial. Mais de 15 mil mulheres protestaram e 146 morreram em um incêndio na fábrica. Uma de suas lideranças na época, com 23 anos, foi a ativista ucraniana e judia, Clara Lemlich. Há uma versão que diz que esse incêndio, na realidade, ele aconteceu em 8 de março de 1857, com as operárias têxteis entrando em greve pedindo a redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas por dia e recebendo menos que 1/3 do salário dos homens. Parte das grevistas foi trancada no galpão e a fábrica incendiada. 130 delas foram carbonizadas. Segundo a cientista política Lúcia Avelar, professora da Universidade de Brasília. A matéria está no site asmina.com.br. Em 1910, Clara Josephine Zetkin, uma líder socialista alemã, propõe a criação de um Dia Internacional da Mulher durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas em Copenhague. A data não foi definida na ocasião. Em 1911, o Dia Internacional da Mulher é celebrado pela primeira vez em diversos países da Europa, em datas diferentes, com foco na luta pelo sufrágio feminino e pelos direitos das trabalhadoras. Em 1917, também no dia 8 de março, operárias têxteis de Petrogrado, na Rússia, iniciam uma greve que se transforma em um levante popular e um dos motivos que contribuiu para o início da Revolução Russa. Em 1975, a ONU declara o Ano Internacional da Mulher e oficializa então o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, reconhecendo a importância da luta das mulheres pelos seus direitos e igualdade. Desde então, o Dia Internacional da Mulher se tornou um marco global para celebrar as conquistas das mulheres e para renovar o compromisso com a luta pela igualdade de gênero em todos os âmbitos da vida. As motivações para a criação do Dia Internacional da Mulher seriam a luta por melhores condições de trabalho. As mulheres trabalhadoras enfrentavam longas jornadas, baixos salários, ambientes insalubres e falta de direitos básicos. A reivindicação do sufrágio feminino, as mulheres lutavam então pelo direito de votar e serem eleitas, reconhecendo a sua capacidade de participar da vida política e social. Igualdade de direitos. As mulheres buscavam igualdade de oportunidades na educação, no mercado de trabalho, na vida familiar, em todos os aspectos da sociedade. O combate contra a violência, ou seja, a violência contra a mulher. A violência doméstica, o abuso sexual e todas as outras formas de violência contra a mulher eram e ainda são uma realidade em todo o mundo. O reconhecimento da importância da mulher na sociedade. As mulheres buscavam reconhecimento por sua contribuição para a família, para a comunidade e para o desenvolvimento social. Será que estamos conseguindo isso? Eu sou Marco Lewis e sejam todos bem-vindos ao canal. Os avisos estão na tela. Eu não vou entrar aqui na seara política, mas quero considerar também um componente espiritual nesta trama que envolve as mulheres ao longo da história. A energia feminina é reverenciada como fonte da criação, é a nutridora da vida e uma tecelã da compaixão. Ela é a Shakti no hinduísmo, a Kuan Yin no budismo, a Sofia na gnose e a Mãe Terra nas culturas pagãs. Ao longo da história, as mulheres foram marginalizadas em muitas tradições espirituais. Em várias religiões, elas foram excluídas de posições de liderança e tiveram seus papéis restringidos a funções secundárias. Mesmo assim, muitas mulheres
têm desafiado essas normas e se destacado, não só como líderes espirituais, mas também como visionárias. Muitas mulheres encontraram sua própria voz e a expressão espiritual fora das estruturas religiosas tradicionais, voltando-se para práticas alternativas, envolvendo aí o paganismo, o xamanismo e várias formas de conexão com a natureza, principalmente quando elas são relacionadas com a ancestralidade. A mulher, como expressão física dessa energia, possui a capacidade de gerar, nutrir e transformar. A sua intuição aguçada e a sensibilidade profunda lhe permitem conectar-se com os ciclos da natureza e com a sabedoria interior. Ao longo da história, a mulher enfrentou desafios, obstáculos, entre os quais a opressão social, a desigualdade de gênero e a desvalorização das suas capacidades. E isso sempre marcou a sua trajetória. A força interior da mulher a impulsionou a superar essas barreiras e conquistar o seu espaço na sociedade. Persistência, inteligência e criatividade abriram caminho para o progresso e para esta emancipação feminina. Neste momento da história, vemos mulheres despertando para um novo nível de consciência, reconhecendo o seu poder interior, a sua capacidade de influenciar positivamente o mundo. Celebrar o Dia Internacional da Mulher não se resume a flores e a presentes. É um ato espiritual que reconhece a importância da mulher e a sua contribuição para a evolução da humanidade. É um momento para honrar a sua força, sabedoria e compaixão, para reconhecer os desafios enfrentados em todo o mundo, celebrar as conquistas e avanços, refletir sobre seu papel na construção de um mundo mais justo, mais fraterno, renovar o compromisso com a igualdade de gênero e a valorização em si da própria mulher. A mulher sempre esteve intrinsecamente ligada aos ciclos da natureza. A sua fertilidade, sua capacidade de gerar e nutrir a vida se conectam com os ritmos da lua, da terra e das estações. Honrar esta conexão significa compreender a importância da mulher na perpetuação da vida e na preservação do planeta. É reconhecer a sabedoria ancestral que reside em seu corpo. É importante reconhecer que a energia feminina possui um poder natural de cura e de transformação. A mulher, através da sua compaixão, empatia e capacidade de acolher, é capaz de aliviar sofrimentos e promover muitas mudanças. A mulher também é vista como a guardiã da sabedoria espiritual, com a sua intuição aguçada, a sua conexão com o mundo interior, que lhe permite acessar conhecimentos que às vezes transcendem a razão. Desta forma, age como uma guia, como mentora, tendo um papel fundamental na promoção da paz, da harmonia e do amor. Eu fiz uma pesquisa com o tio Google sobre as mulheres notáveis relacionadas com a espiritualidade. Obviamente, a escolha é muito personal, né? Ele orientou uma linha de raciocínio, mas ao citar esses nomes, eu espero que o trabalho delas possa inspirar ainda mais outras pessoas nas suas atividades. Desculpe se eu errar na pronúncia de alguns nomes aí, porque é a falta de conhecimento técnico, né? Começamos com Teresa de Ávila, nascida Teresa Sánchez Cepeda e Almada, em 1515 a 1582, uma mística espanhola, fundadora da Ordem das Carmelitas Descalças, autora de obras como O Caminho da Perfeição e Castelo Interior. Influenciou profundamente a teologia mística e a vida religiosa. Hildegard de Bingen, de 1098 a 1179, abadesa beneditina alemã, visionária, escritora e compositora. Teve um papel importante na reforma da Igreja Católica no século XII. Madre Teresa de Calcutá, Angese Gonche Boyachiu, acho que é assim,
1910 a 1997, uma missionária católica de etnia albanesa, naturalizada indiana, fundadora das Missionárias da Caridade. Dedicou sua vida a ajudar os pobres e os doentes, inspirando milhões de pessoas com a sua compaixão e o amor ao próximo. Teresa de Lisieux, nascida Marie-Françoise Thérèse Martin, ou Martin, 1873 a 1897. Uma carmelita francesa conhecida como a Santa Teresinha do Menino Jesus. Autora de História de uma Alma, ela influenciou a espiritualidade com a sua mensagem de simplicidade e confiança em Deus. Simone Adolphine Weil, de 1909 a 1943. Filósofa e mística francesa. Apesar da curta vida, influenciou o pensamento religioso e político com a sua obra, que explora aí a relação entre fé, razão e misticismo. Ela foi até funcionária da Renault para escrever sobre o cotidiano dentro das fábricas. Rabia Al-Adawiya Al-Qaissia, esse é difícil, o nome foi difícil de pronunciar, de 717 a 801. Mística muçulmana, considerada uma das maiores santas do sufismo. Os seus ensinamentos sobre o amor divino e a união com Deus inspiraram gerações de místicos. Wangari Maathai, ambientalista queniana, fundadora do movimento Cinturão Verde, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2004 pelo seu trabalho na proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. Mata Amritanandamai, ou Ama. É difícil pronunciar o nome completo, né? Então, Ama, que significa mãe, nascida em 1953, uma líder espiritual hindu conhecida por seus abraços e ensinamentos sobre o amor universal. Atraiu milhões de seguidores com sua mensagem de paz e de compaixão. Malala Yousafzai, nascida em 1997, a ativista paquistanesa pelos direitos das mulheres e da educação. Apesar de ter sido baleada pelo Talibã, continua a defender a causa da educação para meninas em todo o mundo. É a pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel. A lista é enorme. Olhe mais algumas aqui. Clara de Assis, fundadora da Ordem Franciscana no ramo feminino. Santa Catarina de Sena, que mesmo analfabeta foi figura importante do cristianismo lá no segundo milênio, lá pelos anos de 1350, 1380. Joana d'Arc, sei que você estava esperando esse nome também, né? 1412 a 1431, camponesa, a santa francesa que foi canonizada pela Igreja Católica. Ela é considerada uma heroína na França pelos seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Morreu queimada quando tinha apenas 19 anos. No Brasil, algumas figuras dentro da área espiritual. Irmã Dulce Pontes, em 1914 até 1992, educadora e religiosa baiana, fundadora das obras sociais Irmã Dulce. Dedicou a sua vida aos pobres e doentes, conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Irmã Dulce foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 2011. A Madre Teresa de Jesus, 1775 a 1855, uma religiosa carioca, fundadora da Congregação das Irmãs Marianas de Jesus Crucificado. Dedicou sua vida à educação de meninas e assistência de pobres e doentes. A Madre Teresa de Jesus foi beatificada pelo Papa Bento XVI em 2007. Para além da área espiritual, algumas mulheres muito importantes na história do Brasil, Anita Garibaldi, em 1821 a 1849, ela foi uma heroína dentro da Guerra dos Farrapos, no Sul, e símbolo da luta pela igualdade de gênero. Nós temos também Carmen Miranda, 1909 a 1955, cantora e atriz, foi ícone da cultura brasileira no exterior. Não podia deixar de mencionar também Clarice Lispector, de 1920 a 1977,
uma escritora considerada uma das mais importantes da literatura brasileira do século XX. Elza Soares, falecida em 2022, cantora, ícone da música popular brasileira e símbolo de uma resistência negra. Tarsila do Amaral, de 1886 a 1973, pintora, considerada também uma das maiores artistas modernistas do Brasil. Mas não ficamos só no Brasil, não. Vamos falar um pouquinho de Portugal. Santa Teresa de Ávila, 1515 a 1582, uma mística espanhola, fundadora da Ordem das Carmelitas Descalças, autora de obras como O Caminho da Perfeição e Castelo Interior, e influenciou profundamente a teologia mística e a vida religiosa. Apesar de ter nascido na Espanha, Teresa de Ávila teve um impacto significativo na espiritualidade portuguesa, e as suas obras foram todas traduzidas para o português. Santa Beatriz da Silva, 1424 a 1492, uma nobre portuguesa, fundadora da Ordem da Imaculada Conceição. Dedicou sua vida à oração e à caridade, e é considerado um modelo de santidade para as mulheres portuguesas. Irmã Lúcia de Jesus dos Santos, 1907 a 2005, uma das videntes de Fátima, que presenciou as aparições de Nossa Senhora em 1917. A sua vida e sua obra foram dedicadas à difusão da mensagem de Fátima e à oração. Apesar dos avanços, a mulher ainda enfrenta desafios enormes. A violência doméstica, a desigualdade de gênero, principalmente no mercado de trabalho, a falta de acesso à educação e à saúde, são apenas alguns exemplos. É necessário um compromisso contínuo com a luta pela igualdade e valorização da mulher para que possamos construir um mundo justo e equitativo. Aproveite este Dia Internacional da Mulher como um convite à introspecção e à ação. Um momento para celebrar a força interior da mulher, sim, mas reforçar o compromisso com a construção de um mundo, de uma sociedade onde todas as pessoas sejam iguais. Eu sou o Marco Lewis, agradeço a sua presença e companhia. Renovo sempre o convite para que você se inscreva no canal, sem esquecer de deixar o seu like. Aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá!